Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos duas matérias urgentes e cheias de tensão para vocês. Primeiro vamos falar sobre a transformação política de Elon Musk e seu impacto nas eleições americanas de 2024. Em seguida, vamos discutir a influência de Musk e outros bilionários da tecnologia nas eleições presidenciais e suas implicações para o futuro político e econômico dos Estados Unidos. Fiquem conosco para entender todos os detalhes dessas histórias explosivas. O Elon Musk doou mais de 250 milhões de dólares para a campanha presidencial de Donald Trump em 2024 agora. Essa montanha de dinheiro e engajamento pessoal do Musk na campanha abriram caminho para que ele se tornasse uma das pessoas mais próximas de Trump e ainda conseguisse um cargo na nova administração, com poder para influenciar o orçamento do governo americano. Essa proximidade do poder foi interpretada pelo mercado como possível vantagem para as empresas do Musk. Aí as ações da Tesla dispararam e aqueles 250 milhões de dólares se mostraram um excelente investimento para o Musk, que ficou alguns bilhões de dólares mais rico desde a eleição do Trump, já que o grosso da fortuna dele está em ações da Tesla. Mas olha, não é só o Elon Musk. Nos últimos meses, outros bilionários da tecnologia estão fazendo de tudo para se aproximar do Donald Trump, que está começando agora o segundo mandato como presidente da maior economia do mundo. Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon e Sam Altman da OpenAI são alguns deles. As Big Techs, que por anos foram vistas como promotoras de valores progressistas, estão dando uma guinada à direita. Nesse Spotlight, a gente vai ligar os pontos para entender por que isso está acontecendo, quais interesses estão em jogo e como o Brasil faz parte dessa história. Durante o primeiro mandato do Trump, a relação dele com as Big Techs não era exatamente próxima ou tranquila. Ele fez críticas frequentes às empresas de tecnologia. Disse que o Facebook era um inimigo do povo americano e chegou a ameaçar o Mark Zuckerberg do Facebook com prisão perpétua. Tudo isso começou com um caso que teria favorecido o próprio Trump, o escândalo da Cambridge Analytica, quando informações pessoais de milhões de usuários do Face foram acessados e usados indevidamente por uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica. A ideia era direcionar anúncios políticos e espalhar desinformação com o objetivo de influenciar as eleições de 2016 a favor do Trump. A campanha dele era cliente da Cambridge. O escândalo fez crescer a pressão sobre as Big Techs, e elas começaram a criar políticas mais rigorosas de moderação de conteúdo, incluindo a remoção de posts e a criação dos programas de checagem de fatos. Na visão do Trump, isso significava que as empresas do Vale do Silício estavam usando o poder crescente delas para silenciar vozes conservadoras. A relação entre essas empresas e o Trump ficou ainda pior com a pandemia, e as discussões sobre lockdown, origem do vírus e segurança das vacinas. E o caldo entornou de vez depois dos ataques ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Esse episódio levou à suspensão do Trump de redes sociais como o Twitter e o Facebook. Mas daí veio o governo Biden, e com ele, uma onda global de pressão pela regulamentação das redes sociais. Os bilionários da tecnologia não viram o Biden como um aliado, pelo contrário. O governo democrata deu início a uma série de ações antitrust contra empresas como Amazon, Meta e Google. Aumentou também a pressão sobre as redes, demandando mais controle sobre conteúdo publicado e sinalizou que a inteligência artificial deveria ser controlada pelo governo. Tudo isso, claro, foi visto pelas Big Techs como um comportamento hostil e com grande potencial para atrapalhar os negócios delas. As coisas começaram a mudar em 2022, quando o Elon Musk desembolsou 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter, fechou o capital da empresa e transformou ela no X. Ele prometeu fazer da plataforma uma rede dedicada à liberdade de expressão e começou a se aproximar cada vez mais de grupos de direita, alguns bem radicais. Uma das primeiras coisas que o Musk fez como dono do antigo Twitter foi restabelecer a conta do Trump. Em 2023, o Facebook do Zuckerberg fez a mesma coisa. Aí, na corrida presidencial do ano passado, o Elon Musk assumiu o protagonismo, como eu mencionei aqui no começo do vídeo, e se tornou uma ponte entre bilionários das Big Techs e o Donald Trump. Depois da vitória acachapante do republicano sobre a Kamala Harris, a aproximação entre bilionários e Trump acelerou. O Mark Zuckerberg da Meta, ele se encontrou pessoalmente com o Trump e decidiu rever as políticas de moderação de conteúdo. Ele também nomeou Dana White, um aliado do Trump, para o conselho da empresa, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A Meta ainda colocou o republicano Joel Kaplan, que é próximo ao Trump, como chefe de política global da empresa. Aliás, foi o Kaplan que anunciou no programa da Fox que a Meta ia abandonar a checagem de fatos nos Estados Unidos e adotar as notas de comunidade, bem no estilo do X do Elon Musk. Outro que jantou com o Trump foi o Jeff Bezos, da Amazon. O bilionário passou a borracha no passado de troca de insultos com o Trump. Ele impediu que o jornal The Washington Post, que ele comprou em 2013, publicasse um editorial declarando apoio a um dos candidatos nas eleições do ano passado. Claramente, esse apoio iria para Kamala, não para o Trump. A Amazon ainda investiu 40 milhões de dólares em um filme biográfico sobre a Melania Trump, esposa do presidente. Já o CEO da OpenAI, Sam Altman, doou $1 milhão para a posse do Trump. A OpenAI, você sabe, é a criadora do ChatGPT, que está muito interessada em influenciar a regulamentação da inteligência artificial nos Estados Unidos e no resto do mundo. Essa aproximação entre as Big Techs e o Donald Trump é, de certa forma, fruto do próprio amadurecimento dessa indústria. Empresário tentando ficar bem com o governo da vez não é exatamente uma novidade, né? Mas essa história é bem mais que isso. Dizer que os Estados Unidos atua globalmente alinhado aos interesses das suas grandes empresas é chover molhado, né? Isso sempre aconteceu e deve continuar a acontecer. Mas agora, a indústria mais rica, mais poderosa e que dá aos Estados Unidos a maior vantagem estratégica sobre os outros países é a indústria de tecnologia. O petróleo ainda é importante, claro, mas não tem nada mais relevante do que ter as empresas, os programadores, os algoritmos, os data centers
printers e os chips que fazem o mundo ser como ele é hoje. As Big Techs estão sob forte pressão regulatória e econômica na Europa e aqui no Brasil, só para citar dois mercados importantes. A aliança com Trump é uma maneira de colocar o peso econômico e político dos Estados Unidos a favor delas. Lembra do conflito entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk no ano passado? No fim, o ministro ganhou, né? O X aceitou seguir as regras do Brasil. Mas e se em vez do X fosse o Instagram, a rede mais popular do país? E se fosse o WhatsApp, que a gente usa pra tudo por aqui? O custo político de impor restrições aos produtos da Meta, do Mark Zuckerberg, com certeza seria bem maior. E se fossem o Insta, o WhatsApp e o governo americano? Talvez o próprio Trump, publicamente, botando pressão sobre legisladores e juízes brasileiros e fazendo isso para uma audiência global e super engajada. Pois é, seria outro jogo, né? E a partir de agora, com o Trump de volta ao poder e com essa aproximação entre ele e os bilionários das Big Techs, é sim um outro jogo. Um jogo atravessado por interesses econômicos, jogadas políticas, discussões ideológicas. E pode ser que esse jogo é que vai decidir quais serão as grandes empresas globais das próximas décadas. Quem serão os empresários mais ricos e influentes e qual país vai dominar as tecnologias e os produtos mais importantes do planeta. A posição pró-liberdade de expressão de Musk foi questionada depois que jornalistas tiveram seus perfis no X suspensos temporariamente graças à cobertura de uma conta que rastreava o jato do empresário. Enquanto anunciantes e usuários saíam do X e o valor de mercado da plataforma caía, Musk virou o perfil mais seguido da rede social e começou a postar cada vez mais. In early 2023, we had the Super Bowl in the United States, and President Biden sent a tweet rooting for the Eagles. And then a little while later, Musk also sent a tweet rooting for the Eagles. And he sitting there looking at the two posts side by side, and Biden's post is getting more engagement than him. But Musk has more followers, and so he was upset by that. So he actually left the Super Bowl and flew back to San Francisco and called this emergency meeting and asked engineers to figure out why his engagement was lower and to fix it. And so for a time, they were amplifying his posts to be the most engaged with and the most popular on the platform. Com seu grande número de seguidores, Musk tem amplificado a desinformação. Ele se desculpou por engajar com uma teoria da conspiração antissemita. I'm sorry for that tweet or post. It was foolish of me. Of the 30,000, it might be literally the worst and dumbest post that I've ever done. E amplificou rumores não comprovados sobre perigos de vacinas. O X se tornou a sua maior ferramenta para influenciar a opinião pública, e foi onde ele fez campanha durante as eleições de 2024. After Elon Musk endorsed Donald Trump in July, he went all in on campaigning for Trump. And he was posting a lot more than he ever has before, hundreds of times a day. We were looking at his posts over time, and there were some days where there was a gap in his posting, only about maybe 3 or 4 hours. And most of those posts were political, either endorsing Trump, talking about positive things that Trump might bring, or attacking Kamala Harris and saying, you know, if the Democratic Party wins, then we'll never have free elections again in the United States. They want to take away your right to vote effectively? So he really threw the weight of his own account behind Trump. Ele deu espaço a alegações não comprovadas sobre fraude nas eleições e sobre democratas importando imigrantes sem documentos para votar nos seus candidatos. Ele também colocou dinheiro em um grupo que fazia campanha pró-Trump. De acordo com documentos oficiais, Musk doou mais de 118 milhões de dólares. E ele deu cheques de 1 milhão a eleitores. O cálculo político valeu a pena. Musk foi escolhido para um papel em que vai oferecer conselhos à Casa Branca sobre gastos e regulação. E, pelo menos por enquanto, parece estar bem próximo de Trump. A alta nos preços de ações adicionou bilhões ao patrimônio de Musk. E a nova era Trump também pode ser boa para os negócios. Ao longo da carreira de Musk, as empresas dele receberam bilhões em contratos com o governo. E agora há preocupação com potenciais conflitos de interesse. Talvez esse não tenha sido o plano inicial, mas o que foi vendido como um projeto para proteger a liberdade de expressão levou à transformação de uma rede social. Comprar o X aumentou a fama e o alcance de Musk, o que o projetou a uma nova posição de influência política. Elon Musk foi procurado, mas não respondeu aos nossos contatos. Em resumo, a transformação política de Elon Musk e a aproximação entre os bilionários da tecnologia e Donald Trump são temas que merecem nossa atenção e reflexão.
as ações desses bilionários podem ter desdobramentos significativos para o futuro da política e da tecnologia. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Não se esqueçam de deixar seus comentários e se inscrever no canal para mais análises e discussões. Até a próxima!